Todos nós procuramos modelos. Normalmente procuramos modelos que representam para a gente algum sucesso. Sucesso financeiro, empresarial, familiar, espiritual. Mas pessoas de influência, pessoas de sucesso financeiro, normalmente saltam aos olhos. Quase todo mundo sabe quem é o mega rico, quem é o mega famoso. Mas a boa pergunta é se nós temos buscado modelos em heróis autênticos, heróis de verdade, gente que nos inspire a viver uma vida do jeito que Deus espera, gente que nos inspire a viver uma vida abençoada, de verdade. O povo estava afastado de Deus. Tinha um sacerdote, profeta e juiz chamado Samuel, que era uma autoridade de Deus. Ele ficou velho, e aí ele passou a liderança para os seus filhos. Você acredita que mesmo Samuel, sendo um homem cheio de Deus, honrado por Deus, um homem incrível nas mãos de Deus, os filhos dele decidiram viver uma vida errada? E os filhos dele se perderam, os filhos dele se deixaram vender, os filhos dele profanaram as coisas de Deus. Filhos de um homem como Samuel, fazendo escolhas como filhos de um bandido qualquer. E aí o povo fica desesperado e fala com Deus: Deus, nos dá um rei. Todo o povo tem um rei e a gente não tem um rei, dá um rei para a gente. Aí Deus fala: vocês querem um rei? Vão ter um rei. Deus procurou alguém segundo o seu coração. Gente, este é o grande detalhe. O grande detalhe que está aqui em 1 livro de Samuel 13 é que Deus procura pessoas. Pastor, não entendi. Deus vem com seu radar procurando pessoas que tenham o coração disponível para receber as promessas, as incumbências, o poder, a unção para as missões que Ele tem. Deus procura homens com espiritualidade profunda. Sabe, muitos de nós temos uma espiritualidade rasa. Nossa vida em Deus é rasa. Nós sabemos muitas coisas da Bíblia, muitos versículos, histórias bíblicas, mas nossas relações com Deus são rasas. Diz o texto que o Senhor procurou alguém segundo o seu coração, ou seja, alguém que vivia uma vida de harmonia com o Senhor. O que é importante para Ele, para o Senhor, é que você viva uma vida de obediência, uma vida de sintonia, uma vida de harmonia com Ele. Quando você se batiza, você faz uma aliança com Deus. Você está dizendo: ó, eu morri para o mundo, eu vou viver para o Senhor. O não viver para o Senhor é um dos descumprimentos do que nós prometemos. O não viver para o Senhor é a gente fugir do princípio bíblico: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o que a Bíblia diz. Viver o Evangelho é renúncia. Viver o Evangelho é sacrifício. Tem bênção, tem mimo, tem hora legal, tem,
mas o reino exige sacrifício. Significa que você precisa mudar o que você faz que não agrada a Deus. Mas sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que as pessoas estão agora definindo o que Deus pode pedir e o que Ele não pode. As pessoas hoje falam assim: isso aqui eu faço, isso aqui eu não quero não. Aí elas falam o quê? Eu não faço isso, eu não sou religioso. Você não é religioso. Então toda vez que o pecado te vence, que a tentação te vence, você chama quem obedece de religioso. Parabéns, você resolveu o problema. Você resolveu o problema. Agora você tem um discurso bonito, mas será que Deus aceitou o seu discurso? A Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, mas tem coisa que eu não quero obedecer. Eu estou vivendo uma vida amasiada e não quero casar, para estar com tudo regularizado, se ensina ou não. Pastor, eu já fui casado, estou com a namorada agora, não quero casar errado, então a gente faz sexo, mesmo sem ser marido e mulher, porque não dá para segurar, eu já fui casado. É? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Para ter cura no final, muitas vezes você tem que fazer coisas que não te agradam. Quando alguém está com câncer e faz uma quimioterapia, dá enjoo, ânsia de vômito, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, e a pessoa toma uma coisa sabendo que vai passar mal. Por quê? Porque o objetivo não é para agora, é ter cura no final. Tem muita coisa que você não quer, que é desconfortável, mas que se você tomar agora, vai ter cura no final. Mas você não quer. Você quer cura no final sem a químio. Você quer a cura no final sem o tratamento. Você quer a cura no final sem obedecer a receita, o direcionamento. Você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. As pessoas que convivem com você, sem você falar que descobrem quem você é. Vou repetir. Sem você falar que é cristão, convivendo com você, as pessoas descobrem que você é, sem você falar que é. Essa é a espiritualidade profunda. Deus procura gente que ama estar com Ele. Deus procura gente que ama andar com Ele. Deus procura homens e mulheres com humildade profunda. Sabe, às vezes a gente tem uma humildade muito relativa, muito de momento. Não, você primeiro. Não, o bife maior para você. Não, quem sou eu? Quem sou eu perto de você? Mas é uma humildade de conveniência. É uma humildade que a gente quer que as pessoas até percebam. É uma humildade que vende uma aparência. Não faço questão. Não, deixa que eu pago. E a gente faz aquilo porque às vezes aquilo nos dá uma certa visibilidade. Eu não estou falando de uma humildade de momento, eu estou falando de uma humildade profunda. Algumas mulheres não querem só ser amadas por seus maridos, elas querem vencer a concorrência com as amigas. Então o foco no corpo passa a ser tão alucinante, tão desafiador,
que o cuidado com o marido e o amor do marido fica em segundo plano. Quem está entendendo? Sabe o nome disso? Falta de humildade. Nada contra cuidar do corpo, está bonita, nada disso. O que eu estou falando é quando a mentalidade de competitividade nos toma de tal maneira que a gente perde o que é mais importante para provar o que nem precisa. Alguns homens perdem amizades, por quê? Porque querem ganhar uma discussão sobre um assunto bobo. Por quê? Vaidade. Você soube da história dos dois amigos que acharam uma lâmpada do gênio? Eles acharam a lâmpada do gênio, esfregaram a lâmpada do gênio, o gênio apareceu e falou para os dois: cada um tem direito a um pedido, só que um só pede. O que um pedir, o outro recebe em dobro. Os caras eram amigos, e aí eles falaram assim: se eu pedir uma Ferrari, ele ganha duas? Isso. Se eu pedir uma mansão, ele ganha duas? Sim. Se eu pedir 100 milhões de dólares, ele ganha 200? Isso. Ninguém queria pedir primeiro. Depois de meia hora, o gênio falou: tem que botar para a lâmpada. Vamos lá, tem que pedir, o outro vai receber em dobro. Aí um finalmente pediu: seu gênio, eu quero ficar cego de um olho. É desse jeito. Para não ver a felicidade do outro em dobro, a gente abre da nossa. A gente às vezes se alega mais com a desgraça de alguém que com a nossa própria vitória. Às vezes o sucesso de alguém nos faz mal. No Salmo 78, versículo 71, diz assim: tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança, e ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Deus procura gente humilde, gente espiritual e gente íntegra. Gente que vive realmente uma vida balizar, uma vida modelar. O termo hebraico aqui é tamã, que significa completo, inteiro, inocente, que vive com simplicidade, sadio, sólido, forte. Íntegro é o que você vive quando ninguém está olhando. Íntegro é o que você é quando você está com o computador aberto de madrugada, quando você tem lá as ofertas lá do streaming, do Netflix ou de outro, e você escolhe um filme. Íntegro é o que você é quando alguém te faz uma proposta de um dinheiro grande e fácil, teoricamente. Íntegro é o que você é quando alguém que você sabe que pode te ajudar, vem falando mal de alguém, e você sabe que se você defender alguém, esse que pode te ajudar, vai ficar chateado contigo, e aí você se cala. Mas se Deus quer usar a todos nós, e nós precisamos de espiritualidade, humildade, integridade, como que Deus promove isso na gente? Como que Deus coloca espiritualidade, integridade e humildade na gente? Qual é o processo de Deus? Primeiro, Deus usa a solidão. Davi ficava cuidando dos animais a madrugada inteira, debaixo das estrelas e da lua.
ele tinha um tempo para pensar a sua vida e sua história. Não era exatamente uma solidão, não era um abandono porque ele errou e ninguém quer falar com ele. Aquele momento era de solitude, era um tempo em que ele não estava sozinho, na verdade ele estava com ele mesmo. Ele estava entrando dentro de si e se perguntando: quem eu sou? Como eu trato as pessoas, como eu trato a minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu trato meu pai. Que crente sou eu? Que vida que eu levo? Onde eu agrado a Deus e onde eu desagrado a Deus? Ele tinha um tempo ali, às vezes com o vento batendo, às vezes um sereno frio, e Davi ali enrolado em alguns cobertores, olhando as ovelhas. Ele tinha um tempo para ele com Deus. Sabe, faz falta a solitude. Infelizmente, dificilmente escolheremos a solitude com Deus, e às vezes a vida nos coloca em situações não de solitude desejada, mas de solidão indesejada, para que pensemos qual o sentido da nossa vida e onde estamos diante do amor de Deus. Qual o tempo que você já tirou para você pensar em você, na sua vida, na sua relação com Deus, no seu futuro, no que você espera? Muitas pessoas vivem tão agitados, fazem isso, aquilo, para não ter um tempo sozinho consigo mesmo. Não querem olhar para si mesmos. Mas Deus às vezes nos leva por uma solidão. Muitas vezes você fala: não posso parar, não posso parar. Aí tu fica doente, aí tu fica num quarto de hospital, aí tem uma hora que não tem ninguém lá, aí tu fica olhando para as paredes. Aí você aprende a pensar em você. Deus às vezes te leva para a solitude, porque você não sabe fazer esse caminho sozinho. Se a sua vida fosse o dinheiro que você ganha, as vitórias que você tem, os milagres que você vive, as portas que se abrem para você, deixa eu te falar, dificilmente você dependeria de Deus. São as dores da vida que mantêm a gente no eixo. Eu não queria dor nenhuma na minha vida, não. Você quer? Mas infelizmente são as dores que fazem a gente dizer: sozinho não dá. São as dores que fazem a gente entender que tem coisa que sozinho a gente não vai conseguir. Tem coisa na vida da gente, na vida do pai, da mãe, do filho, da filha, da neta, do neto, que só Deus. O tempo está passando e a gente sofre. Essas dificuldades fazem a gente não ficar besta com os sucessos que a gente tem, e faz a gente reconhecer que toda vitória deve ser reportada ao Senhor, e o coração humilde não pode ser negociado. Por isso, eu quero fazer algumas pequenas conclusões. Primeiro, é nas pequenas coisas e nos lugares solitários que provamos ser grandes, que provamos ser capazes de grandes coisas. Segundo, não gostamos do tempo em que passamos pelo aperfeiçoamento divino, mas eles são necessários para que não percamos nossas bênçãos. Terceiro, enquanto você trabalha solitário, Deus prepara um caminho infinitamente maior do que o que você tem. Então somente guarde o coração na hora da solidão. Quarto, não se abata com o desprezo dos homens. Deus é que te honra. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, pelo próprio pai, ninguém acreditou nele, mas Deus o selecionou. Quinto e último, não se encante com os elogios e reconhecimentos dos homens. Diz, versículo 7 de 1 Samuel, vai dizer que o Senhor não vê como vê o homem. O homem exterior vê o exterior. O Deus que entra na nossa vida vê o nosso interior.